Olá, tripulantes! Eu sou a Ayla e hoje eu vou falar sobre um curta-metragem que está no YouTube. Ele é um curta-metragem que, sinceramente, ele me deixou um pouquinho aflita e ele causa um desconforto muito grande. Hoje eu vou falar sobre Fishwife, um curta-metragem de mais ou menos 16, 17 minutos que está no canal Walter. Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser assistir, para quem quiser dar uma conferida lá. O canal Walter é um canal que tem vários curtas-metragens de horror, terror, suspense, é muito bom. Convido vocês também a assistir, não tô sendo patrocinada, tá, gente? Só tô falando aqui porque realmente o canal é muito bom pros fãs de terror. Mas vamos lá. Fishwife é um curta-metragem dirigido, escrito, produzido pela Beth Park. Beth Park, que eu fui procurar um pouco sobre ela, não tem muita coisa. E o último curta-metragem que ela fez foi Wild Animal, que foi do ano passado. O Fishwife, ele foi lançado em 2021 e no canal Walter ele foi colocado em 2023. Gente, Fishwife conta a história de uma moça, ela vive sozinha nas montanhas e assim, um dia ela decidiu ir lavar a roupa dela, ela tava naqueles dias, foi lavar a roupinha dela e de repente aparece um cara e rouba as roupas íntimas dela. A partir desse dia começam umas coisas muito esquisitas e ela recebe uma visita um tanto quanto peculiar que vai transformar a vida dessa mulher por completo. Bom, gente, Fishwife, como ele é muito curtinho, convido vocês a assistirem primeiro, tirar suas conclusões, terem suas opiniões e depois voltar aqui para ver se vocês concordam ou não com a análise que eu tô fazendo, com as minhas opiniões também. Mas, continuando, para quem já assistiu, enfim, Fishwife pra mim foi um curta-metragem que ele chama muita atenção porque, primeiramente, ele tem ambientações muito boas, a parte da montanha é realmente muito bonita, você lembra aquela coisa meio, aqueles filmes antigos, até porque, segundo a própria sinopse e a própria Beth Park, esse curta ele se passa no século XVIII. Então você se sente nesse século, você sente naquele lugar que é muito distante, porque assim, essa casa onde essa moça mora não tem nada próximo, é literalmente montanhas a casa dela. Pronto, ponto. A gente não sabe por que essa mulher está isolada nas montanhas, a gente não sabe o porquê ela adotou esse estilo de vida. Mas existem muitas pessoas que fazem algumas apostas. Eu vou só analisar o que eu vi no curta, tá? Tem os visuais muito interessantes, visuais não só as ambientações como um todo, mas também o figurino é muito interessante, tanto da personagem quanto... Gente, vai ter spoilers, então assista, eu já falei e vou repetir outra vez. E vamos lá. Tanto da personagem feminina quanto daquele suposto príncipe que chega lá, aquele suposto príncipe que depois a gente descobre que é uma criatura, um tritão, tanto daquele homem que veio pegar as roupas íntimas dela. Então assim, todos os visuais são muito bons, são muito legais. A gente passando por essa história da mulher, a gente percebe que ela tem um psicológico um pouco abalado, até porque ela vive sozinha, a gente não sabe nem por quanto tempo essa mulher vive sozinha, e a gente sabe que quando uma pessoa fica muito tempo sozinha, às vezes a gente começa a ficar meio paranoico, às vezes a gente começa a ficar muito carente. Aqui a gente tem um pouco disso, porque essa mulher, a gente percebe nas primeiras cenas que ela tem muito essa pira de achar o príncipe encantado, de querer essa coisa desse romance, porque ela tem uma das cenas, ela faz meio que uma encenação de uma valsa. Então assim, a gente já percebe que essa mulher tem uma carência um pouco grande. Essa coisa do príncipe encantado, tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né, de achar a pessoa perfeita. Isso não existe, né?
E aqui a gente percebe no psicológico dessa mulher, né? Que ela quer essa pessoa, que ela quer que ela tem esse imaginário, né? Mas tirando isso também, dessa condição psicológica da personagem, a gente também passa para as coisas mais pesadas do curta. Porque o seguinte, essa mulher vivia sozinha nas montanhas. Como eu disse, um certo dia um homem vai lá, rouba as roupas íntimas dessa moça. E depois de um tempo ela recebe a visita de um rapaz que diz que caiu dentro daquele rio próximo da casa dela e que tá todo molhado, tá sentindo muito frio, e o que ele gostaria é simplesmente ficar alguns minutos próximo ao fogo dela para ele se aquecer e depois conseguir achar um rumo até a cidade. Ela reluta bastante, a gente percebe que aquela moça, ela questiona muito porque ela não conhece aquele cara. Por mais que ela tenha sentido atraída por aquele rapaz, fica muito receosa de deixar aquele rapaz entrar dentro da casa dela, até porque ela sabe muito bem que como ela está sozinha naquele lugar, é muito perigoso ela fazer uma coisa dessas. Ainda não tem vizinhança próxima, então pedir ajuda ali é muito complicado. Aí a gente vai para a derradeira cena, que de repente esse cara se agarra nela, ela meio que sente esse carinho, porque ele tá lá todo manhoso pra cima dela. De repente ele começa meio que passar mal, ela não entende o que tá acontecendo. Ele meio que vomita uma espécie de uma larva, não sei que bexiga é aquilo. Deve ter uma foto aí. Ele vai lá e introduz na moça. E sendo bem sincera, essa cena, por que eu falo que ela é muito forte? Ela faz muita alusão ao abuso. Então assim, é uma cena muito forte, porque você vê o desconforto daquela mulher, de uma pessoa que ela confiou, de uma pessoa que ela abriu as portas da casa dela e de repente esse cara estava ela dentro da própria casa. Depois disso ela fica completamente assustada. Esse cara sai correndo da casa dela e a gente percebe que ele não é bem um cara. Aparentemente ele é uma criatura que eu acho que ele é uma espécie de tritão. Pelo que passa as cenas assim, né? Me parece um tritão. Assista e tenha as suas próprias ideias, mas eu acho que é um tritão. Aí essa criatura sai da casa dela e a gente vê como aquela mulher se sentiu suja, se sentiu mal com o que aconteceu. Você percebe que o psicológico dela, que já estava afetado por estar sozinha por muito tempo, por estar isolada de todo mundo, e ainda por cima vem uma das únicas pessoas que se aproxima dela é pra abusar dela. Então assim, é uma coisa muito chocante. E a atriz aqui é muito competente, porque ela passa com a fisicalidade dela, com os próprios gestos. Você sente esse desconforto por ela, você sente aquela coisa ruim, sabe? Então ela foi muito sagaz aqui. Outra coisa que é muito interessante, porque eu falei que eu acho que é um tritão. Eles fazem uma coisa muito interessante aqui, porque dá pra perceber que por mais que seja tudo muito bem feito, provavelmente eles não tiveram tanto orçamento assim. Mas eles usam desse orçamento de uma forma muito boa, até porque a gente não vê muito bem a criatura. Eu acho que era um tritão pelo pouco que eu vi. E também pelos simbolismos que passam. Então é muito interessante a gente ver resquícios, e esses resquícios que a gente vê são muito interessantes. Então, nesse aspecto, eles foram muito perspicazes. Outra coisa que foi até colocado pela própria Betty Park é que a criatura, ela é obcecada pela menstruação da moça. Sim, a partir do dia que ela lavou as roupas menstruadas dela, aquele rio, a criatura ficou encantada por ela e queria, de certa forma, fazer um boneco na menina. É bizarro isso, né? É uma forma meio esquisita, né? Mas categoria muito interessante também. A partir desse momento, depois que acontece tudo isso, a gente vê que essa moça, ela vai, ela tá lá com aquela criança no bucho, ela não sabe o que faz com aquela criança. Tem alguns pedaços de, eu não sei se é carne, não sei se é erva, não sei que bexiga é aquilo, quem entender um pouquinho, um monte que parece umas filetas de carne seca que ela pendurou numas cordinhas, e ela come e ela cospe. Não sei se aquilo é uma alegoria a um suposto aborto, que ela esteja querendo retirar
aquele corpo estranho, aquela criança fruto de um abuso? Não faço ideia, mas me passa um pouco disso. Enfim, depois disso a gente vê que aquele cara que roubou as roupas íntimas dela retorna novamente. Ele vem de novo atrás dela, mas dessa vez para pegar a criança, a criatura que está no ventre dela. Ela vai lá e acaba com ele, porque a gente vê como, mais uma vez, o psicológico dela tá em completo caos, tá totalmente destruído, porque depois que ela faz isso, ela vai até o rio, ela pega um pouco de sangue dela, passa na água, a gente vê de novo, pelo bom trabalho da atriz aqui, ela começa a fazer uns gestos, né, umas caras e bocas bastante interessantes. A gente percebe que essa moça realmente, ela se perdeu, porque ela foi para esse rio para chamar a atenção desse tritão, para ele meio que, sei lá, para eles ter relação de novo, para ele levar essa criança embora, para ele levar ela embora, não sei, porque o curta termina aí. Fishwife, ele é muito interessante, como eu já disse, vale muito a pena assistir, até porque são 16, 17 minutos. Era muitos questionamentos na nossa cabeça. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva, aqui deve ter mais recomendações de alguns vídeos antigos, esteja assistindo, aqui deve ter uma playlist também, deixar as redes sociais do canal, a gente tem lá no TikTok, tem aqui, provavelmente lá você vai ver mais recomendações de alguns curtas, de alguns filmes muito interessantes para vocês lá. Nos vemos depois para mais análises. Até mais!